Fala, meu amigo concurseiro, fala, minha amiga concurseira, professora Dayana na área, e nós vamos dar continuidade ao nosso eixo 4 do PNDH3, ok? Acompanha comigo aqui na tela. Vamos começar com a diretriz 15, que diz: garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas, através do seguinte objetivo: instituição de sistema federal que integre os programas de proteção. Esses programas de proteção são aquelas pessoas que foram vítimas de algum crime, resolveram testemunhar e acabaram sendo perseguidas ou coisas do tipo. Então, o que é que acontece? Cria-se um sistema no nosso sistema de segurança pública, cria outro sistema de proteção a essas pessoas. E aí, como é que isso vai ser feito? Primeiro, propor projeto de lei para integração de forma sistêmica dos programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, além dos defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes que também foram ameaçadas de morte. Então, esse projeto ele vai proteger, visa proteger esse grupo aqui específico, que são tanto as vítimas e as testemunhas de crimes, assim como defensores de direitos humanos que tendem a ser perseguidos por algumas pessoas e também de crianças e adolescentes que foram ameaçadas de morte. Além disso, desenvolver sistema nacional que integre as informações de ações de proteção às pessoas ameaçadas. Então, eu vou desenvolver um sistema em âmbito nacional, ou seja, que vai ser aplicado ali a todos os estados, e nesse sistema nós vamos colocar informações de ações que foram feitas para a proteção dessas pessoas ameaçadas, ok? Garantir a formação de agentes da Polícia Federal para a proteção das pessoas incluídas nos programas de proteção de pessoas ameaçadas, observadas suas diretrizes. Por que a Polícia Federal? Porque consta como uma das funções da Polícia Federal essa proteção às pessoas ameaçadas de morte, tanto as vítimas quanto as testemunhas. E aí a Polícia Federal ela vai ficar responsável por essas pessoas, ok? Então, como a Polícia Federal vai ficar responsável por essas pessoas, a gente tem que garantir que eles tenham aí uma formação adequada para lidar com esse público, ok? Consolidação da política de assistência a vítimas e a testemunhas ameaçadas. Propor projeto de lei para aperfeiçoar o marco legal do Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, ampliando a proteção da escolta policial para as equipes técnicas do programa, além de criar um sistema de apoio à reinserção social dos usuários do programa. Por que a gente trata dessa reinserção social? Essas pessoas que vão entrar nesse programa de proteção, elas tendem a passar muitos anos longe da sua realidade, da sua vida, até que aquele crime inteiro seja elucidado e os responsáveis estejam presos, de uma forma definitiva, digamos assim. Inclusive tem um filme interessante que vai sair agora nos cinemas, que era de uma mulher que ela conseguiu, através das filmagens da casa dela, fazer vídeos, vários vídeos e arrecadar provas, digamos assim, contra um grupo de tráfico específico da comunidade que ela morava. E aí, através dessas pesquisas, ela denunciou todos eles e ela fez cair uma quadrilha inteira. Por esse motivo, ela ficou no sistema de proteção pelo resto da vida dela inteira, vindo a sair do sistema agora, recentemente, depois que faleceu. Eu vou trazer o nome para vocês em breve. Então, trata muito disso, Todos os operadores, as equipes que trabalham para a proteção dessas pessoas também têm que ser protegidas, porque elas também viram um alvo. E aí, essa capacitação, ela vai vir de programas federais ali, através da Polícia Federal, ok? Fomentar a criação de centros de atendimento a vítimas de crimes e a seus familiares, com estrutura adequada e capaz de garantir o acompanhamento psicossocial e jurídico dos usuários, com especial atenção a grupos sociais mais vulneráveis, assegurando o exercício de seus direitos. Por que tem esse centro de atendimento aí, Porque as vítimas de crime, elas passam por muitos momentos de tensão, de traumas, então precisa-se ter um centro de atendimento para essas vítimas e que esse centro ofereça estrutura, ofereça qualidade para uma melhor recuperação dessas pessoas afetadas pela criminalidade. Garantia da proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Formular política nacional de enfrentamento da violência letal contra crianças e adolescentes. Essa violência letal, ela já vem aí com origens na criminalidade, ok? Criminalidade. Então, as crianças e adolescentes, elas são alvos fáceis da criminalidade. E, por vezes, acabam entrando aí na criminalidade, por seus diversos motivos, e não conseguem mais sair. E quando buscam sair, acontece essa questão da letalidade. E aí, busca-se também criar essa política nacional para enfrentamento dessa violência contra as crianças e os adolescentes, ok?
Garantia de proteção dos defensores dos direitos humanos e de suas atividades, importantíssimos, porque os militantes, ok? Militantes, anota aí, militantes em direitos humanos tendem a ser perseguidos por aquelas pessoas que estão ameaçando as vítimas e as testemunhas, né? Então, o PNDH, ele trouxe aí o fortalecimento da execução do Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, garantindo aí segurança nos casos de violência, ameaça, retaliação, pressão até ações arbitrárias e defesas de ações judiciais de má-fé em decorrência de suas atividades. O que seriam essas ações judiciais de má-fé? São provas, digamos assim, provas, né, provas forjadas, ok? Provas forjadas contra esses defensores de direitos humanos, vindo aí a comprometer a sua honra, inventando mentiras para que essas pessoas parem de proteger o alvo inicial dessa criminalidade. Então, busca-se aí, através de mentiras, de provas falsas, derrubar esses defensores em direitos humanos. Por isso que trata aí, ó, da defesa em ações judiciais de má-fé, porque tem um objetivo de afastar esse defensor do alvo principal. Articular com os órgãos de segurança pública de direitos humanos nos estados para garantir a segurança de defensores dos direitos humanos, capacitar os operadores do sistema de segurança pública e justiça sobre o trabalho dos defensores de direitos humanos e divulgar em âmbito nacional a atuação desses defensores e militantes, fomentando a cultura de respeito e valorização de seus papéis na sociedade. Então, o PNDH, ele traz aí como foco central o defensor de direitos humanos, o militante dentro dessa área, para que ele tenha direito aí a uma defesa, a proteção contra ele virar um possível alvo, digamos assim, da criminalidade, ok? Reestruturação diretriz 16, né? Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à prisão de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Então aqui a gente vai estar tratando exatamente de medidas alternativas, né, à prisão, porque nesse tópico a prisão ela passa a ser assim a última escolha para um criminoso. Então busca-se medidas alternativas, o máximo possível de medidas alternativas à prisão. Se esse cara for preso, ele deve sair aí o mais rápido possível, e dentro do sistema penitenciário ele tem que ter diversas garantias de direitos, ok? Então vamos ver um pouquinho disso agora. Reestruturação do sistema penitenciário, elaborar o projeto de reforma da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal ela é muito antiga, mas ela já veio passando por melhorias recentemente, para garantir aí os direitos humanos dessa população carcerária. Fomentar a realização de revisões periódicas processuais dos processos de execução penal da população carcerária. Ou seja, sempre tá vendo ali o processo daquelas pessoas para saber se já pode trazer uma medida alternativa, se ele já pode ser solto. Sempre está acompanhando aí com revisões periódicas esses processos. Vincular o repasse de recursos federais para a construção de estabelecimentos prisionais nos estados e no Distrito Federal, ao atendimento das diretrizes arquitetônicas que contemplem a existência de alas específicas para as presas grávidas e os seus requisitos de acessibilidade. Para quem não sabe, a própria Constituição Federal, certo, traz isso, assim como a LEP, que as presas grávidas ou que acabaram de ter bebê no prazo de ali até mais ou menos 6 meses da amamentação, elas têm que ter alas específicas para cuidado ali do seu filho, né, cuidado e manutenção da sua saúde própria, até que a criança atinja ali mais ou menos uns 6 meses, que é o período indicado de amamentação. Então, quando um presídio ele vai ser construído, ele tem que ter essas respectivas alas. Por quê, meu aluno? Porque as crianças, embora elas sejam filhas de presidiários, né, filhos e filhas de presidiários, elas não estão presas. Então elas não podem ter restrição da sua liberdade estando dentro de uma cela. Por isso são criadas essas alas, que são tipo espaços de convivência para as mulheres presas ficarem com seus filhos até mais ou menos ali 6 meses, que é o período da amamentação, ok? Reestruturação do sistema penitenciário.
Aplicar a Política Nacional de Saúde Mental e a Política para Atenção Integral aos usuários de álcool e de outras drogas no sistema penitenciário. A gente sabe que que a dependência do álcool e de outras drogas ocasiona, sim, na execução de alguns crimes. E aí, dentro do presídio, busca-se também tratar dessa saúde, né, mental e dar uma política de atenção a essas pessoas que têm vícios em álcool e em drogas, para que quando elas venham a ser liberadas, que elas venham a ser soltas, elas não caiam novamente nesse problema e voltem a cometer crimes. Aplicar a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher no contexto prisional, regulamentando a assistência pré-natal, existência de celas específicas e o período de permanência com seus filhos para aleitamento. O que eu falei, né, acabei de falar anteriormente, que isso consta na Constituição Federal, assim como na Lei de Execução Penal, na LEP, garante esse espaço para as mulheres amamentarem e cuidarem dos seus filhos aí durante o período de 6 meses. Ampliar campanhas de sensibilização para a inclusão social de egressos do sistema prisional e debater por meio de grupo de trabalho interministerial ações e estratégias que visem assegurar o encaminhamento para o presídio feminino de mulheres transexuais e travestis que estejam em regime de reclusão. 2 pontos importantes e necessários da gente tratar. Aqui é a volta do regresso, né? Volta do regresso à nossa sociedade, a volta do regresso a nossa sociedade, a sociedade. E aí, por muitas vezes, esse cara vai passar por preconceitos, não vai conseguir novas oportunidades de emprego e vai voltar aí a delinquir, né? Porque essa prática a gente sabe que às vezes é uma prática viciante e que se você não tem uma melhoria de vida, é bem provável que você volte a realizar. Então, o que é que o Estado já fez aí buscando trazer essas melhorias? Ele traz incentivos econômicos a empresas para que as empresas contratem egressos do sistema. Geralmente eles são muito aplicados aí em empresas de construção, né, de apartamentos, de casas, também montadoras, esse trabalho, digamos, mais braçal, mais manual, que não deixa de ser uma oportunidade de melhoria para essas pessoas que não querem voltar para a vida do crime, mas que precisam ter uma renda para sobreviver. E aí, através disso, o Estado dá incentivos fiscais, tira impostos e assim sucessivamente. E também essa questão do debate é muito polêmica, ok? Então, questões polêmicas, elas tendem a cair na sua prova, que é o envio de mulheres transexuais e travestis, né, que estão no sistema de reclusão para os presídios femininos. E aí a gente tem aí 2 vertentes, né, que podem ser levantadas dentro desse assunto. Primeiro, que se elas forem enviadas ao presídio masculino, é muito provável que sofram diversos tipos de violência, de preconceitos e tudo mais. E aí a gente também tem uma máxima no presídio feminino, que temos algumas reportagens que aconteceram dentro do presídio feminino, dessas presas, né, que foram para o presídio feminino, mas que ainda tinham uma libido sexual e acabavam se relacionando com as outras presas, o que estava gerando ali gravidez e coisas do tipo. Então a gente tem 2 viés de estudo para ser tratado dentro desse ponto. Por isso que ele é polêmico. A gente tem a questão da violência contra as transexuais e travestis dentro do presídio masculino e tem essa questão da reprodução, né, do relacionamento afetivo dessas mulheres transexuais e travestis com outras presas dentro do sistema penitenciário. Então ainda estão sendo realizados estudos, né, para entender aí o que seria a melhor solução para este conflito. Estabelecer diretrizes que garantam um tratamento adequado às pessoas com transtornos mentais em consonância com o princípio de desinstitucionalização. Então, o que é isso? É manter essas pessoas que têm problemas mentais fora do presídio e mais para uma casa em que elas possam ser tratadas, digamos assim. Elas teriam que ficar num ambiente, digamos assim, de tratamento e não exatamente numa prisão. E isso já é feito hoje em dia, a gente já tem centros de tratamentos adequados aí a pessoas com transtornos mentais que vieram a cometer crimes. Propor projeto de lei para alterar o Código Penal, prevendo que o período de cumprimento de medidas de segurança não deve ultrapassar o da pena prevista para o crime praticado, e estabelecendo a continuidade do tratamento fora do sistema penitenciário quando necessário. Ou seja, algumas medidas de segurança, elas tendem a ser maiores do que a própria pena. E aí, o que é o PNDH? Ele busca uma alteração no Código Penal para que a medida de segurança seja proporcional à pena daquele crime. E que, se for necessário, quando a pessoa for liberada, ela continue tendo aí um acompanhamento, um tratamento fora do sistema penitenciário, né? Caso seja necessário.
Ampliação da aplicação de penas e medidas alternativas. Desenvolver modelos de penas e medidas alternativas que associem seu cumprimento ao ilícito praticado, com projetos temáticos que estimulem a capacitação do cumpridor, bem como penas de restrição de direitos com controle de frequência. Isso aqui já é aplicado hoje em dia, entendeu? A gente pode citar aí a prisão domiciliar, ok? A prisão domiciliar, domiciliar, né? O monitoramento eletrônico, que são as tornozeleiras, monitoramento eletrônico, o perdimento de bens. Então, assim, nós já temos hoje diversas medidas aí que são proporcionais, né? Proporcionais ao crime. E aí elas são medidas alternativas para que a pessoa não fique ali trancafiado, né? Não esteja ali recluso ou detento, ok? Não esteja em sistema de reclusão, nem em sistema de detenção. E aí a gente já vê que isso é aplicado hoje em dia, mas que isso é uma meta estabelecida pelo PNDH para ser aplicada na nossa sociedade. Diretriz 17. Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos através dos seguintes objetivos estratégicos. Acesso da população à informação sobre seus direitos e sobre como garanti-los. A gente sabe que hoje em dia não é todo mundo que tem conhecimento sobre os seus direitos, porque eles não são colocados de uma maneira universal em acesso para todas as pessoas. Então, o PNDH ele já avisava trazer esse acesso à população para o conhecimento dos seus direitos, para garantir para a defesa e proteção desses direitos. E aí, como é que isso vai ser feito? Primeiro, difundir o conhecimento sobre direitos humanos e sobre a legislação pertinente, com publicações em linguagem e formatos acessíveis. Isso seriam publicações em jornais, revistas, televisão, na própria internet, de uma maneira acessível, porque a gente sabe que a linguagem do direito ela é uma linguagem muito rebuscada, ela é uma linguagem muito fina. Então, se você não transforma essa linguagem fina para uma linguagem acessível para todas as pessoas, essas pessoas elas vão continuar sem saber sobre os seus direitos e, consequentemente, sem ter os seus direitos protegidos. Fortalecer o governo eletrônico com a ampliação da disponibilização de informações e serviços para a população via internet em formato acessível. Por que via internet? Porque a gente sabe que a internet hoje em dia ela é um instrumento universal de acesso à informação. Então ela é o objeto mais prático de eu difundir as minhas informações sobre esses direitos e sobre as minhas melhorias, né, aí em direitos humanos para todas as pessoas. Em formato, né, sempre lembrando que tem que ser em formato acessível para que seja universal, para que todas as pessoas tenham conhecimento e entendimento sobre o assunto. Garantia do aperfeiçoamento e monitoramento das normas jurídicas para a proteção de direitos humanos, ou seja, para as leis que tratam de direitos humanos. Ampliar equipes de fiscalização sobre violações dos direitos humanos em parceria com a sociedade civil. Aqui a sociedade entra, né, num ponto muito importante, é um ponto de apoio aí aos órgãos de segurança pública, né, e os agentes de fiscalização dos direitos humanos. Assim como implementar mecanismos de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso. Outro ponto polêmico, né? Sempre polêmico quando a gente fala de aborto. Nesse caso aqui, ele tá falando do aborto legalizado, o aborto que não é crime, né? Que é condição de feto encefálico, condições que o feto já está morto dentro da mulher. E aí ela tem a opção de fazer esse aborto legalizado. Só que por muitas vezes esse aborto legalizado ele acaba sendo atrapalhado, seja por religiosos, seja pelo próprio sistema, seja pela justiça que demora. Então busca-se através do PNDH uma celeridade nesse processo de aborto, né, garantindo aí o seu cumprimento com fácil acesso. Garantia de acesso universal ao sistema judiciário. Apoiar a capacitação periódica e constante dos operadores do direito e servidores da justiça na aplicação dos direitos humanos voltada para a composição de conflitos e dialogar com o poder judiciário para assegurar o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que a gente trata muito disso? Dessa igualdade de condições com as demais pessoas. A gente tem que a pessoa com deficiência, ela tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso aos âmbitos da justiça, de ter acesso
acesso aos locais em que pode ir. Então, o que é que o Poder Judiciário busca? Esse diálogo com outros operadores dos direitos humanos para trazer aí esse acesso às pessoas com deficiência para uma justiça em igualdade de condições com as demais pessoas, ok? Então, para a gente complementar aqui o nosso bloco, a gente vai realizar algumas questões que são recentes em prova, que já caíram e que foram cobradas para a gente entender, né, de melhor maneira e massificar esse conteúdo. Então, a primeira questão já é do ano passado, né, da IDECAM, foi realizada na prova da Polícia Penal. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, Decreto 7.037 de 2009, conta com diversos eixos orientadores, né? Nós já sabemos que são seis eixos orientadores, os quais possuem as respectivas diretrizes. No eixo orientador 4, que trata da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, consta corretamente a diretriz de promoção da educação em direitos humanos no serviço público. A gente já sabe que quando a gente está falando de educação em direitos humanos, a gente está falando lá do eixo 2, que é desenvolvimento, ok, em direitos humanos. Então já não pode ser o item A. Item B, reconhecimento da memória e da verdade como direito humano e cidadania e dever do Estado. Quando a gente falar, meu aluno, de reconhecimento da memória e da verdade, a gente vai estar falando do eixo 6, que é o eixo memória e verdade. Então o item B está incorreto. Item C, prevenção da violência e da criminalidade, profissionalização da investigação de atos criminosos. Perfeito, né? Tudo que a gente falar aqui de prevenção de violência e de criminalidade, de profissionalização de investigação de atos criminosos, de perícia forense, de o trabalho conjunto de informações sobre a criminalidade, a gente vai estar falando aí do eixo 4, né? Que é o eixo que trata da segurança pública. Então, por esse motivo, o nosso gabarito é o item C, de caveira total. Item D, combate às desigualdades estruturais. Aqui a gente já está falando lá do eixo 3, né, que é universalizar direitos humanos. Então ele traz esse combate às desigualdades estruturais. Por esse motivo, o item D está incorreto. E por fim, fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e da interação democrática. Mais uma vez aqui a gente está falando do eixo 3, que é o eixo de universalizar direitos humanos. Por esse motivo, o gabarito E está errado. Mais uma vez, o gabarito da nossa primeira questão é o item C, de caveira total. E eu sei que você acertou essa porque você já assistiu todas as nossas aulas até aqui. Segunda questão, banca FEPES 2019, da Polícia Penal também. O Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, aprovado pelo Decreto 7.037 de 21 de dezembro de 2009, é estruturado em eixos orientadores que contêm suas respectivas diretrizes. Neste contexto normativo, estão incluídas no eixo orientador 4, que trata da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, as seguintes diretrizes: garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. A gente já sabe que isso daqui não é uma diretriz do eixo orientador 4, ok, meu aluno? Então, de cara, o item A já está incorreto. Item B, efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direito. Isso aqui a gente pode ver lá no eixo 3, que é o eixo de universalizar direitos, né, em contexto aí de desigualdades, que é quando a gente fala dessa Política Nacional de Educação em Direitos Humanos, ok? Então o item B também já está incorreto, a gente nem precisa terminar de ler. Item C, interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Esse item aqui, meu aluno, também já está errado, a gente vê ele lá no eixo 1, né? No eixo 1, que é essa interação democrática entre o Estado e a sociedade civil. A gente viu isso lá na nossa primeira aula, então o item C está incorreto. Item D, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Olha só, falou em modernização do sistema de segurança pública, a gente já sabe que tem referência ao eixo 4. Então o primeiro item está correto, mas vamos ver os demais. Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Olha só, mais uma vez a gente falou sobre sistemas de segurança pública e de justiça criminal. Então o segundo tópico também está correto. Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Falou de profissionalização da investigação de atos criminosos, também faz parte do eixo 4 de segurança pública. Então nós já temos 3 tópicos corretos.
Combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. Falou em letalidade policial e carcerária, mais um tópico aí, mais uma diretriz do nosso eixo 4. Então, são 4 até agora que estão colocadas de maneira corretíssima. Garantia dos direitos das vítimas de crime, de proteção das pessoas ameaçadas. Nós vimos muito sobre isso. Então, é uma diretriz que está correta. 5 itens corretos até agora. Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e de medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Nós vimos essas questões da medida alternativa à prisão e também de melhorias do sistema penitenciário. Então nós temos 6 diretrizes corretas até agora. Vamos verificar a última para dar o checkmate nesse item. Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos. Perfeito. Falou de promoção no sistema de justiça mais acessível, mais ágil, mais célere. Então nós estamos falando sim de uma diretriz do eixo 4 que trata da segurança pública. Então o item D está corretíssimo com todas as 7 diretrizes que compõem o eixo 4. Gabarito, item D de direitos humanos. A melhor matéria do seu edital. Então, o item E traz aqui a efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e econômica ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável. Nós já vimos que meio ambiente faz parte aí dos direitos humanos, então isso aqui a gente já volta lá para o eixo 2, que trata de desenvolvimento e direitos humanos. A gente já viu que o meio ambiente agora é um direito tratado dentro dos direitos humanos. Então, por esse motivo, o item E está incorreto. Vamos ver a próxima questão. No Brasil, a garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas é uma das diretrizes previstas no PNDH, instituída pelo Decreto número 7.037 de 2009, vinculada ao eixo orientador relativo a. Nós vimos que garantir a proteção de pessoas que foram vítimas de crime e também das testemunhas que estão sendo ameaçadas faz parte de qual eixo? Do eixo orientador de número 4, que é segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Então, o gabarito da terceira questão também é o item 3 de direitos humanos, a melhor matéria do seu edital. Nós ficamos por aqui nesse bloco, mas não sai daí que daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade aos nossos eixos orientadores. Tamo junto e até a próxima.